Senhoras e senhores telespectadores da TV da Transparência, nós vamos conversar hoje com o Dr. Djalma Pinto, um dos nossos grandes juristas, um homem que é respeitadíssimo na área da justiça eleitoral. Dr. Djalma, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV da Transparência, e eu começo perguntando ao senhor, porque o nosso lema aqui é a cidadania plena, o pleno exercício da cidadania. Eu pergunto ao senhor, é difícil o brasileiro ser um cidadão realmente? Edson, em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar, porque você é um jornalista empreendedor. Uma vez um cidadão disse que tinha um apartamento perto do seu, num condomínio, numa praia, e ele não via você, que era todo tempo digitando. Aí eu quero lhe parabenizar, você montou essa televisão, você é um exemplo de que o trabalho engrandece, de que vale você lutar pela sua vocação, pelas suas realizações. A cidadania do Brasil, ela precisa de ser estimulada. O Brasil tem uma dificuldade muito grande em relação à educação, porque embora a Constituição diga que a educação é um direito de todos, e é dever do Estado, da sociedade, colaboração com a família, infelizmente não há essa preocupação de educação para a cidadania, educação para o poder, educação para a empatia. Pagamos um preço muito caro. Essa violência que inferniza a vida de todos os brasileiros, em todas as cidades do Brasil, é consequência da falta de educação para a cidadania. Da educação não apenas como transmissão de saber, mas transmissão de saber e de valores de uma geração para as outras. Quais seriam, então, Edson, os 3 valores básicos que, na minha cabeça, precisam ser sedimentados em todas as escolas, públicas e privadas? Primeiro valor, justiça como virtude. Não faça você, cidadão, com o outro aquilo que você não quer que façam com você. Segundo valor, a solidariedade. Se coloque no lugar do outro para sentir a sua dor. E o terceiro valor, o respeito ao dinheiro público. Se a sociedade brasileira sedimentar esses 3 valores, nós teremos uma prosperidade, nós teremos uma conquista da paz social, que hoje é um negócio que realmente precisa ser acordado. O presidente Lula, na minha avaliação, ele recentemente fez a afirmação mais relevante da história do trajeto da existência dele de sindicalista, de presidente da República, de político, de ex-presidente e de presidente. Ele diz o seguinte, que todo cidadão devia perguntar na sua cidade ao prefeito e ao vereador se a escola pública daquele município ela tinha qualidade. Se o prefeito ou o vereador dissesse que a escola era excepcional, espetacular, ele perguntasse se aquele político colocou o filho dele na escola pública. Na minha avaliação, Edson, todo o problema do Brasil, essa pobreza, esse descaso com a população, com a formulação de políticas públicas direcionadas para a satisfação do interesse pessoal, tudo isso decorre do descaso histórico dos nossos governantes com a educação. Então, o Brasil, para ter uma cidadania consolidada, eficiente, precisa investir na escola, sobretudo na escola do ensino fundamental. É ali que está o alicerce da pessoa que vai ter sucesso ou que vai perpetuar-se na pobreza como grande parte dos seus ancestrais. Doutor Djalma, com o exemplo que nós temos nacional, local, de que as pessoas estão muito interessadas em ter, não quer saber como ter, ela quer ter. Não é difícil a gente ter professores lá do ensino médio, do ensino fundamental, ensinando que para que tenhamos a cidadania plena, nós precisamos respeitar os outros, cumprirmos com os nossos deveres para exigirmos respeito aos nossos direitos? Isso aí é uma coisa muito interessante, que o Brasil ele se preocupou muito com a
propagação de que os direitos devem ser respeitados. Todo mundo no Brasil só fala em direitos. Mas, evidentemente, para você exercer o seu direito, é imprescindível que a sociedade toda tenha qualificado os demais integrantes para respeitar. O direito de propriedade só existe quando todos os demais cidadãos que integram determinada coletividade respeitam o próprio direito à vida. A Constituição consagra como direito fundamental, mas todo dia são várias pessoas que são assassinadas. Aí o cidadão diz, cadê o meu direito à vida? O seu direito à vida só pode sobreviver, só pode ser exercitado se todo mundo tiver o compromisso de cumprir a obrigação de respeitá-lo. Então não adianta você propagar um catálogo de direitos fundamentais se você não qualificar cada indivíduo para respeitar o direito que vai ser exercido. A fruição de cada direito depende da educação propagada na sociedade onde a pessoa está inserida para que cada indivíduo respeite aquele seu direito. Então, nós temos uma educação ainda meio incipiente, que nós não conseguimos ainda alcançar a essência da educação, que é não apenas transmissão de saber, mas transmissão de saber e de valores de uma geração para outra. Aí fica muito claro, por exemplo, o Estado do Ceará tem as melhores escolas privadas particulares do Brasil. São recordistas de aprovação no ITA, nos grandes centros tecnológicos do país. No entanto, muitas pessoas que são altamente qualificadas, como advogados, como agrônomos, como médicos, engenheiros, etc., mas não podem ver o dinheiro público. Você vai fazer uma licitação, hoje, por exemplo, dos municípios, a grande reclamação dos empresários é que todo pagamento, o cidadão faz a obra, presta o serviço, ganha a licitação, quando vai receber o dinheiro, a autoridade quer exigir uma parte, um percentual. Isso é o quê? Isso é falta de educação para a cidadania, falta de probidade, falta de respeito para com a coisa pública, em última análise. Mas, doutor Djalma, aí não há falta de respeito, a falta de educação só de quem cobra a propina, não. Mas também de quem paga a propina, não é? Então, quer dizer, a sociedade está carcomida. É uma distorção, porque realmente o empresário ele participa, em última análise, de um conluio, porque ele não quer resistir, acha que vai ser prejudicado se ele não aderir ou aceitar. Às vezes até ele insinua. Pois é, muitas vezes, pela falta de educação. Então, isso é uma falha gritante que as novas gerações têm que enfrentar. O poder, tem que ficar muito claro para cada pessoa, o poder político é o poder que tem mais vitalidade, mais importância dentro da sociedade, porque ele tem o monopólio da força. É o único que pode exercer ou ativar a situação da polícia. Mas esse poder tem que ser compreendido como um instrumento para servir a sociedade. A pessoa que é distinguida para exercer o poder político tem que ter essa compreensão. Então, nós falhamos porque nós não conseguimos sedimentar essa noção do poder como instrumento para servir a coletividade. Aí o cidadão vai exercer o poder para se beneficiar, para tirar proveito pessoal. Aí começa essa distorção que é histórica, para ser justo. Isso é uma herança maldita que começa com os portugueses. Aí você percebe... Mas os portugueses já jogaram isso para fora, né? Nós tivemos recentemente o exemplo do primeiro-ministro, que só pelo fato de ter sido citado como envolvido numa tramóia, ele renunciou. Correto. E a informação era uma fake news. Pois é, porque o mesmo caso da Alemanha, da Inglaterra, dos países nórdicos, é uma cultura de asepsia em relação ao exercício do poder que está se sedimentando agora em Portugal. Mas você pode ter, que eu gosto muito da história, que a história, ela fornece todos os elementos para você ter uma condução de aprimoramento do presente e perspectiva de sucesso no futuro. Então, em 1637, chegou em Recife um cara, o Conde Maurício de Nassau. Esse homem ele passou 7 anos no Recife. Ele criou biblioteca, ele arrumou a cidade que os historiadores que estudam o século XVII dizem que Recife era a cidade mais importante, a cidade mais bem equipada do Brasil naquela época. E o cidadão passou apenas 7 anos no Recife. Hoje, Pernambuco está entre os 5 estados mais pobres do Brasil.
E muitos historiadores dizem o seguinte: se o Brasil tivesse permanecido sob o domínio holandês, o Brasil seria outro. E a julgar pela eficiência com que Maurício de Nassau administrou Recife, seguramente o Brasil não seria o país que nós temos, marcado pela pobreza, pela violência, exatamente em consequência dessa falta de priorização na educação, como transmissão de saber e de valores de uma geração para outra. Doutor Djalma, o senhor fez referência aí à importância da política. É verdade, eu acho até que, embora os poderes não sejam nenhum maior do que o outro, né, mas eu atribuo uma importância muito grande ao poder legislativo. Agora, para alguém integrar a cúpula ou uma boa parte das autoridades de um dos poderes, no caso o judiciário, se exige que ele tenha uma formação específica, uma formação em direito. Tá? Mas para o executivo e o legislativo você não tem nenhuma exigência de qualificação. Qualquer pessoa chega lá. Como uma pessoa sem a devida qualificação educacional pode realmente ser um defensor da educação, além do que ele diz, porque todo mundo é defensor da educação, é defensor de uma saúde de qualidade, mas se trabalha muito pouco para que isso seja efetivado. Esse é um desafio que você coloca bem, porque, em princípio, todo cidadão que preenche os requisitos da elegibilidade, domicílio eleitoral, filiação, que não tenha condenação transitada em julgado, enfim, preenche os requisitos de elegibilidade, que não seja analfabeto. A Constituição garante o direito de voto do analfabeto, mas proíbe a sua elegibilidade. Ora, realmente... Se bem que a avaliação dela de analfabetismo não é a que a sociedade em geral tem, não é? Foi uma flexibilização que o TSE deu para mitigar, inclusive impedindo que houvesse até prova, que isso era uma coisa elementar, você mostrar que não é analfabeto, pelo menos analfabeto funcional, porque o Brasil está caracterizado pela presença crescente de pessoas que leem o texto, mas não conseguem interpretá-lo. Então, começa a nossa falha aí. Não há nenhuma preparação pelos partidos, pela sociedade, em qualificar os homens para receberem a delegação do mandato, para atuar na governança do Estado, do município, da própria União. Esse é um problema sério que vem do passado. Uma nação, ela se forma a partir do educador, do prestígio que o professor tem e também daqueles que exercem o poder. Porque quando você está exercendo o poder, você está atuando como um educador. Então, vamos supor, você está exercendo um cargo relevante no Estado, prefeito, governador, ou presidente, ou qualquer atividade relevante do Estado. Você comete ilícitos, você está passando estímulo para os... Está dando um mau exemplo. Você está educando as gerações. Isso é agravado no Brasil, sobretudo, e muitos outros países que são atrasados, pela impunidade. A coisa mais trágica que pode existir para uma nação é uma autoridade cometer um crime comprovado e não ter consequência alguma. O que é que acontece? As pessoas que são mais humildes, que não têm acesso à educação nenhuma, elas querem a isonomia na criminalidade. Por que a autoridade pode fazer uma coisa errada, causa dano à população, não acontece nada, por que eu não posso? Por que essas facções estão cada dia mais ousadas e mais atuantes na atividade criminosa? Porque elas não têm contenção. Falta o quê? Legitimidade para enfrentamento. Precisa de ter alguns requisitos, como alta reputação ilibada. Como é que um cidadão vai dizer para um jurisdicionado ou um cidadão comum, um governante, que ele não faça determinada atitude ou que ele não cometa determinado ilícito? Você diz, não, você cometeu ilícito e não aconteceu nada com você. Então, uma sociedade é como uma grande família. Se o pai
cheira cocaína de manhã, de tarde, de noite, como é que o filho, qual é a expectativa do filho? Assim também é uma sociedade, guardada a proporção. Se a sociedade percebe que o determinado dirigente ou a pessoa que recebe uma delegação pratica o crime, não acontece nada, aquilo se espraia, porque o bom exemplo até é difícil de ser seguido, mas o mau exemplo ele se propaga, se dissemina com uma celeridade absurdamente impressionante. Mas, doutor Djalma, por alguns exemplos que a gente vê, constata, a sociedade não quer resolver esse problema, né? A sociedade quer continuar com essa situação de imoralidade, ilegalidade, né? Para deixar o país como está. Porque a gente vê, por exemplo, pessoas com uma boa formação, galgando um cargo de relevância, cometendo loucuras, e ninguém age contra essas pessoas. Ora, você tem, por exemplo, aqui, um exemplo concreto aqui, um determinado prefeito aqui do estado do Ceará, ao longo desses 3 anos de mandato, já foi afastado 3 vezes da prefeitura, por 6 meses. Decisão judicial, afasta o fulano por 6 meses. Ora, ele já passou 1 ano e 8 meses afastado de um mandato de 36 meses, ele já passou 18 meses, a metade do mandato, e continua lá. O juiz é obrigado a mandar que ele volte ao cargo, porque o Ministério Público não cumpriu a parte dele. E fica tudo por isso mesmo. Como, senhor? Isso aí é a falha na educação para a cidadania, que é uma previsão da Constituição, que a educação tem que ter esse papel de qualificar a pessoa para o trabalho e também para a cidadania. Aí o que acontece? O cidadão chega no poder e ele vai assaltar o Estado, o município, porque ele não foi educado para respeitar o dinheiro público. Existe uma falha. E o pior, que é mais grave, Edson, esse cara pode ter estudado no melhor colégio da sua cidade, na melhor faculdade. Você pode ver os grandes políticos que foram afastados, que tiveram comprovadamente envolvidos com corrupção, estudaram nas melhores faculdades dos seus estados. Esse é um problema. Por isso aprenderam mais. Pois é, esse é um problema. Aí a primeira coisa que se devia questionar no caso aí, vamos supor, prefeito, qual foi o colégio que você estudou? Teria que haver uma reciclagem, uma reorganização no colégio, do ensino fundamental, do ensino médio, na faculdade. Primeira coisa, rapaz, o cara está exercendo uma função pública, mas assaltou o Estado, assaltou o município, assaltou a União. Qual foi a faculdade que você estudou? E a faculdade tinha que dar satisfação. Por exemplo, em Harvard, houve um estudante, um cara que estudou pós-graduação lá, fez um curso intenso lá, ele enganou os investidores americanos numa companhia de eletricidade. A universidade reformulou o módulo de ética, porque se sentiu envergonhada, porque como é que um aluno daquela faculdade... Dos seus formandos... conseguiu comprometer, prejudicar a sociedade. Então, nós temos que ter esse nível de compreensão, que a pessoa mais nociva dentro de uma sociedade é aquela que aplica incorretamente o dinheiro público, porque ela está levando o grupo social que confiou o seu destino sob o seu comando ao fracasso, porque não há condição de prosperidade. Onde não se aplica corretamente o dinheiro público, você vai ter falha na educação, falha na saúde, falha nas vias, nas edificações, enfim, não pode. Imagine numa empresa, se o tesoureiro, a pessoa encarregada de ocupar um cargo relevante, se ela desvia o dinheiro da instituição, não tem como não falir, não vai ter sucesso. Então, nós temos que aprimorar a nossa escola a partir do ensino fundamental, mostrando para cada criança que dinheiro público é coisa muito sagrada. E outra coisa também, que precisa ficar muito claro, por mais dinheiro que você conquiste antes, esses caras que assaltaram o Estado, assaltaram o município, se tornaram os homens mais ricos das suas cidades, vão morrer. E não vão levar absolutamente nada. Depois de tudo que a pessoa fizer na terra, ela vai ter 2 opções quando morrer. Ou vai ser cremada ou vai ser enterrada. Mas dinheiro, poder, absolutamente nada se incorporará no seu patrimônio depois de cumprida a sua passagem na terra. Então, eu acho que esse ponto precisa ser objeto de reflexão.
que nós estamos de passagem, e a coisa mais importante que tem é o exemplo que você lega para os seus amigos, para os seus familiares. Porque, por outro lado, também não tem coisa mais constrangedora do que o conceito deformado, o conceito desfavorável que um pai deixa para os seus descendentes. E, por exemplo, no Japão, o que é que acontece? O cidadão desviou dinheiro público. Ele se mata, Edson, de constrangimento, de vergonha, porque ele sabe a nocividade que ele representa para a sociedade. Mas um brasileiro que foi preso lá no Japão, conseguiu fugir do Japão, o homem das montadoras. Doutor Djalma, o Congresso Nacional começou a funcionar e aí eu peço uma observação do senhor com relação a isso. Eu fiz até um comentário aqui na TV da Transparência sobre isso. A Constituição diz que o Congresso Nacional funciona do dia 2 de fevereiro em diante até 17 de julho, de agosto até 22 de dezembro. E os deputados e senadores decidiram iniciar o ano legislativo no dia 5 de fevereiro, porque o dia 2 era uma sexta-feira. Acho que essas concessões que se faz, que se abre, é que dão margem também a muitas outras coisas. Bom, eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso, mas a pergunta principal é, dos discursos, sobretudo o discurso do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, na presença do vice-presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, porque o presidente do Supremo está no exterior, e o senador disse que uma das prioridades do Senado neste ano é votar um mandato para os ministros do Supremo e realmente concluir a votação daquele projeto já aprovado na Câmara, limitando a autoridade individual dos ministros, sobretudo em relação às concessões das famosas liminares. Edson, o Brasil, ele tem que se alinhar, por exemplo, na Espanha tem mandato, em Portugal também tem mandato, na Corte Constitucional, porque realmente as pessoas que têm mais poder no Brasil são os ministros do Supremo. Porque era para ter o poder de legislar negativamente, ou seja, suprimir a efetividade, a eficácia da lei considerada inconstitucional. Mas o que a realidade mostra é que eles editam normas de conduta para toda a sociedade, criam normas para a sociedade. Ora, o pressuposto de legitimidade para a criação, para a produção da norma é a elegibilidade, é a eleição de quem vai atuar em nome do povo para fazer a normatização que vai vincular cada cidadão. Então, passa da hora, realmente, de o Brasil melhorar, inclusive, o critério de investidura, porque realmente, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro dizia, vou colocar no Supremo uma pessoa terrivelmente evangélica. Isso é critério? O outro colocou o advogado dele, o Sobral Pinto, quando o Juscelino Kubitschek quis indicá-lo, porque ele foi advogado do Juscelino lá, depois que ele ganhou a eleição, aí ele não quis, porque disse, não, eu não posso, eu era seu advogado, como é que eu vou? Não, fica feio para mim. Então, aí, hoje a coisa banalizou-se, queria uma suspeição muito grande, porque tinha que se julgar impedido. Não, foi nomeado pelo cidadão, aí como um ministro da Corte Suprema lá dos Estados Unidos disse, olha, o presidente me nomeou, eu vou rezar para que ele não cometa nenhum ilícito, porque se ele cometer e eu tiver que julgá-lo, eu vou aplicar a lei. Então, quer dizer, isso é o nível de maturidade que aquela nação chegou. Infelizmente, aqui não existe suspeição, não existe impedimento, embora, sob o ponto de vista normativo, a nossa legislação seja exaustiva. O Código de Processo Civil, inclusive, tem um questionamento, por exemplo, você votou no TSE, julgou, aí você vai no Supremo, o cara recorre, você vai julgar a sua sentença. Isso, quando o Brasil recobrar a normalidade na aplicação do direito e na aplicação da lei, não, rapaz, isso não pode. Você julgou na primeira instância. Está impedido de julgar. Está impedido. Como é que você vai julgar o recurso contra a sua decisão? Isso é incompatível com a razoabilidade, com um direito moderno. Então, nós temos que realmente aprimorar. Precisamos
de eleger pessoas que têm essa consciência. Não, porque não vai trabalhar 2 dias, não vai atuar em nome do povo, dando bons exemplos para a cidadania? Isso é o primeiro ponto. A sociedade tem que escolher pessoas que tenham essa consciência de qual é o papel de um homem que vai ser investido na representação popular. Atuar 24 horas na defesa do interesse coletivo. Se não for para cumprir essa função, ele está deslegitimado. Por quê? Porque a finalidade do mandato é essa, atuar 24 horas em função de políticas públicas para beneficiar a coletividade. Então, o que acontece quando você alonga, começa a deformar, como você colocou no início da questão, você está mostrando uma péssima educação, um péssimo exemplo para as gerações que virão. Por outro lado, essa do parlamento limitar o mandato, isso é uma exigência da sociedade diante da realidade que foi vivenciada nesses últimos tempos, em que, e também com eliminar um ministro, subtrair a eficácia de uma norma que é votada pelos representantes do povo, isso é incompatível com a essência da legitimidade da democracia. Até com a lógica, né? Com a lógica. Até com a lógica. Você é eleito para quê? Para produzir a lei. Aí você produz a lei, vamos supor a lei votada pela unanimidade dos senadores e a unanimidade dos representantes lá na Câmara. Aí chega um ministro que não recebeu o voto de ninguém, não, isso aqui é inconstitucional, pá, subtrai a eficácia da norma. E o pior, ainda senta em cima dos autos que é para eliminar, ficar ad eterno, né? Porque, só para concluir isso aqui, ó, quando você está exercendo o poder, você está construindo a sua história, positivamente ou negativamente. Então, muita gente esquece de que o poder é efêmero. Quando chega com determinado tempo, todo mundo se afasta. Aí você vai vivenciar o que você semeou. Você vai andar na rua de cabeça erguida, sendo muito bem respeitado, ou você vai ser hostilizado? Porque depois que você perde a caneta, você sabe como desaparece a autoridade. A autoridade fica esfacelada, ninguém quer com essa. Aí não existe coisa mais triste do que uma pessoa desprezada pelos seus contemporâneos por não ter exercido o poder à altura da expectativa da cidadania. Doutor Djalma, e em sendo aprovada essa emenda à Constituição, determinando prazo para mandato de ministro do Supremo, que prazo o senhor acha que seria mais razoável? Rapaz, eu acho que 11 anos. 11 anos. Por que 11? Porque não 10, 15 ou 20? Não, é porque para não coincidir, para não ficar. Por exemplo, porque podia acontecer o seguinte. Por exemplo, na Espanha, aí um professor que estava fazendo um curso lá em Toledo, o professor disse, não, aí quando entra o presidente, aí tudo que aquele partido legislou, tudo aí bem. O outro vai dizer que é inconstitucional. Então, porque também lá falta aquela maturidade de compreender que quem está exercendo o poder deve atuar com impessoalidade, principalmente o judiciário, com neutralidade, com isenção. Não é só para garantir a normalidade da vida na sociedade, mas é para a preservação do conceito pessoal. Imagine o cidadão que foi prejudicado injustamente, de forma absurda, com uma situação aberrante, aquela família toda, qual é o conceito que vai fazer do julgador? A pessoa mais importante dentro de uma sociedade é o magistrado, Edson, o homem que vai distribuir a justiça. Então, ele tem que ter retidão, tem que ter a imparcialidade, a neutralidade, para andar de cabeça erguida na sociedade, em todo canto, sendo respeitado como referência, como exemplo para as gerações que virão. E o país que não consegue fazer ou produzir grandes magistrados vai ter dificuldade, vai ter problema com segurança, vai ter problema com estabilidade. É um negócio triste, mas nós temos que trabalhar a partir da infância, essa ideia da justiça. Por quê? Porque é fundamental que o cidadão tenha esse compromisso, principalmente quando vai exercer a magistratura. Doutor Djalma, 11 anos não é muito pouco tempo para se ter realmente uma segurança jurídica, porque se de 10 em 10 anos há a possibilidade de a Suprema Corte alterar as suas decisões, de certa forma nós vamos viver num momento de insegurança, como acontece com a Justiça Eleitoral, que de 2 em 2 anos muda seus ministros e fica surgindo coisa nova, né? Mas Edson, é o seguinte, se você formar homens, magistrados,
para exercer o poder, para exercer a atividade jurisdicional com compromisso de realização do ideal de justiça, aí você não vai ter essa instabilidade. Agora, se você coloca o magistrado, não, o cidadão me nomeou, aí eu vou ter que, não posso desagradá-lo, tem que apoiar tudo que ele fizer, independentemente de estar certo ou errado. Mas isso aí, doutor João, isso aí não é próprio do homem despreparado? Quer dizer, porque todo mundo sabe que um desembargador que é nomeado, um desembargador é do 5º Constitucional, ele já começa a ir pedir o governador para nomeá-lo, pede outras pessoas para pedir o governador para nomeá-lo. Ele não tem o conhecimento de que o governador nomeando, o governador apenas cumpriu uma obrigação legal? Devia ser, mas infelizmente com a nossa cultura, aí o cidadão sente a gratidão, que não pode existir gratidão no cargo dessa magnitude, por isso é que a lei tem um impedimento. Poderia até existir gratidão, chamar o governador para jantar na casa dele. E quando fosse o caso de julgar um processo dele, se julgar impedido. Por isso que o direito é perfeito e acabado. Você tem o impedimento e a suspeição. Então, você, para se preservar, não, eu tenho amizade, tenho amizade íntima, eu frequento a casa do cidadão e tal, então eu tenho que me julgar impedido, até para o meu conceito que a legislação prevê. A suspeição inibe realmente o magistrado? Inibe, o grande magistrado. O grande magistrado que tem compromisso com o seu nome, com o seu conceito, com o conceito da sua família. Porque todo poder é efêmero. A pessoa tem que ver o seguinte: quando eu deixar esse cargo, como é que eu vou ser tratado? Esse é um ponto. Como é que meus filhos se orgulharão ou se envergonharão das minhas atitudes enquanto homem público, enquanto homem que estou exercendo uma função? Esse é um ponto relevante e isso vale muito nos países civilizados. E o grande desafio é o Brasil produzir homens no poder legislativo, no poder executivo e no poder judiciário, que engrandeçam as gerações, para que eles sirvam de paradigma. Você tem nos Estados Unidos grandes magistrados que servem, que são estudados, as suas decisões são estudadas nas universidades, porque são homens que realmente inovaram no direito. A própria imunidade tributária, ela foi produzida nos tribunais americanos, na Suprema Corte americana. Então, a partir da inteligência, da seriedade, da retidão, da conduta, são pessoas ilibadas. Portanto, a Constituição exige reputação ilibada, notório saber jurídico e a idade e tal. Então, isso é que precisa ser efetivado. Agora, para isso ser efetivado, nós temos que trabalhar a educação a partir do ensino fundamental, dessa formação, não só do saber, transmissão de saber, mas de valores. O nosso problema é que nós nunca nos preocupamos com valores. Aí você tem, por exemplo, o comandante da seleção, o capitão da seleção, leve vantagem em tudo. Você não vê uma pessoa estimulando valores. Rapaz, respeite o mais velho, respeite seu pai, respeite sua mãe, respeite o bem, o telefone do outro. Você quer que alguém tire o telefone, roube o telefone da sua mãe, do seu irmão? Não, então não vai roubar o telefone do outro. Doutor Djalma, os advogados são realmente reticentes com relação a esse momento de arguir a suspeição de um magistrado? Isso aí no Brasil não era nem caso de precisar do advogado arguir. Isso aí era uma posição do próprio magistrado. Ele devia, em respeito à sua pessoa... Quando eu trabalhei no cartório, eu sou testemunho de alguns juízes que fizeram isso. E você tem os nomes e tem gratas lembranças que você, olha, como você se lembra. Por isso que eu quero dizer que aquelas pessoas que foram íntegras na sua atuação profissional, elas deixam legados, elas deixam as imagens e as lembranças. Mais de 40 anos que você deve ter convivido com essa pessoa, mas fica essa lembrança daquela retidão e você, quando vê um filho enquanto um neto daquela pessoa, imediatamente vem a sua lembrança. Então esse eu acho que é o maior patrimônio que a pessoa tem. Há um equívoco monumental do cidadão querer usar o poder para se beneficiar. Porque aí, quando ele sai do poder, vai o exemplo negativo dele aflora e o desdém com que ele é tratado na sociedade, isso é fato. Não só ele, como a família, né? Família. Doutor Djalma, nós vamos ter eleição deste ano para prefeitos e vereadores. Houve alguma alteração na legislação eleitoral,
em que ponto nós poderíamos, ou que ponto nós poderíamos destacar dessa alteração? Uma alteração muito importante, Edson, é o seguinte, é porque a Câmara Municipal, até 90 dias antes da eleição, ela pode solicitar ao Tribunal, à Justiça Eleitoral, que inclua uma exigência de manifestação sobre determinado assunto de interesse local. Como se plebiscito. Como se fosse um plebiscito. Então, isso precisa ficar muito claro aí para o cidadão. Por exemplo, qualquer tema, se ele quiser ver uma rua, se a rua deve ser alongada para lá, se o aquário, deve ser outra coisa, isso pode ser objeto de deliberação pela Câmara Municipal. Basta uma manifestação da Câmara, 90 dias antes da eleição. Porque hoje, para se conseguir a realização de um plebiscito aqui, é preciso ter uma estrutura financeira muito grande, né? Isso aí, sabe o que é isso aí? A consequência da falta de noção da essência da soberania popular. O povo não é o soberano do poder, quem delibera é o povo. Na Suíça, o povo legisla, em última análise. Faz lá as suas propostas, apresenta e tal. Aqui tem uma dificuldade muito grande, o monopólio do legislador. E aí ainda há o monopólio do legislador, porque precisa de você ter uma deliberação da Câmara para que, vamos supor que a sociedade quer deliberar sobre determinado assunto, fazer um plebiscito, vai ser assim ou assim, determinada política pública. Aí já houve essa concessão, mas precisa ainda do aval da Câmara. Portanto, os cidadãos que estão assistindo aqui podem se organizar e exigir que os vereadores se manifestem sobre determinados temas. Por exemplo, local. Na orla marítima de Fortaleza não se constrói mais nenhum edifício além de 10 andares. Pode ser objeto de consulta popular, pode ser. O cidadão pede para a Câmara submeter ao término. E a Justiça Eleitoral vai dizer, mas nós não temos dinheiro, só temos dinheiro para eleição normal. Não, mas isso aí vai ser dentro da eleição normal. Já vai ser a questão a ser decidida. Por exemplo, deve ou não ser autorizada a construção de prédio com mais de 10 andares. A Câmara pode solicitar à Justiça Eleitoral que inclua na eleição esse quesito para o cidadão votar sim ou não. Entendeu? É uma inovação muito saudável, que eu acho que consolida a ideia da democracia, da soberania popular, sobretudo, que na minha cabeça, é uma grande inovação desse ano. Mas isso foi uma decisão legislativa? É emenda constitucional. Que está realmente autorizando a Câmara Municipal. Agora tem que ter o prazo, porque o prazo 90 dias antes. Que é para a Justiça Eleitoral poder se estruturar e colocar na urna. Que muito pouca gente sabe disso. É verdade. Aliás, confesso, eu posso afirmar que muito pouca gente sabe disso. É verdade, e por isso que ela é muito importante, essa eleição, porque ela dá ela efetiva a essência da soberania popular, para que o povo possa formular política agora, por pública. outro lado, também dá motivo a que se faça muitos questionamentos. Né? Mas aí a Câmara faz a filtragem e apenas coloca para ser submetida à votação aqueles pontos relacionados com políticas públicas que os vereadores... Esta alteração já é muito significativa. Há outras que nós podemos Tem destacar. outra agora também o seguinte, só vai poder participar com vaga o partido que tiver atingido o quociente eleitoral e o candidato que obtiver 10% no mínimo de votos em relação ao quociente eleitoral. Se o coeficiente eleitoral for 30 mil votos aqui para eleger um vereador. Então, ele tem que ter pelo menos 3 mil votos. Aí, mas o detalhe agora, a inovação. Se o partido não atingir o quociente eleitoral, ainda assim ele pode participar das sobras, desde que ele tenha atingido 80% do quociente eleitoral e o seu candidato 20%. Ele, no lugar de 10%, quando atinge o quociente, 10%. Quando o partido não atinge, 24%. Ele tem que ter 80% do quociente e o candidato... 24 mil votos. Aí o candidato mais votado dele será o eleito. É o mais votado, que tem mais de 20% dos votos. Então, são posições que realmente... Porque você teve aqui, Edson, a Rosa da Fonseca, ela tinha divergência e tal, mas é uma pessoa séria, idealista, né? Foi a mais votada em determinada eleição de Fortaleza e não pôde assumir o mandato porque o seu partido não atingiu o quociente eleitoral. O deputado Renato Rosendo também ficou nessa situação. Que isso é uma coisa que precisava Doutor Djalma,
Também o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, no seu discurso na abertura dos trabalhos do Congresso deste ano, ele disse que ia tratar de uma reforma eleitoral. Ainda tem que se reformar, porque já se reformou tanta coisa. Edson, agora aí você tocou no ponto. Rapaz, tem um código eleitoral, novo código eleitoral, foi votado agora, na Câmara. Recentemente, né? Foi votado na Câmara e esse código está adormecido no Senado. Esse código tem um artigo 342. Esse código diz assim, que as pessoas legitimadas, no 343, ele coloca a relação de quem deve ter direito de auditar, de forma perene e constante, os códigos-fontes da votação e da apuração. Esse artigo 342 assegura aos partidos, tem até Forças Armadas, OAB. Hoje a Justiça Eleitoral não já concede isso? Mas aí é que está, todo esse problema, esse rolo aí que o Brasil vivenciou de 8 de janeiro, em última análise, foi por conta de uma nota do Ministério do Exército de novembro, 10 de novembro, salvo engano, dizendo que não teve disponibilizado acesso aos códigos-fontes. Então, isso precisa ficar muito bem esclarecido e trabalhado, porque nós temos que ter o quê? Se você vai ter uma eleição num clube de futebol, se tiver qualquer questionamento em relação ao mecanismo de funcionamento, de apuração e tal, dá confusão. Até numa eleição para síndico, a escola de samba. Então, a primeira coisa que tem, não pode ter estresse em relação ao processo de votação e de apuração. Isso em qualquer eleição. Então, a necessidade do Brasil é baixar a poeira. Vamos agora ouvir todos os especialistas, os que criam o código-fonte. O código-fonte é como se fosse uma planta de uma casa, que ela é escrita pelos especialistas lá, e depois tem que checar se o que foi escrito, a planta, está lá na se foi aquilo que a planta o edifício foi feito de acordo com o que foi descrito na planta. Então, realmente, são poucas pessoas no Brasil que são especialistas no ramo. Então, o que é que precisa? Sentar todo mundo, o pessoal da Justiça Eleitoral, os funcionários que trabalham nesse ramo, no setor, os especialistas dos partidos, todo mundo. Rapaz, vamos esclarecer esse negócio aqui, como é que funciona, aonde é que está, porque realmente não pode ter questionamento, não pode existir questionamento. Nós temos um questionamento em relação ao voto impresso. O voto impresso, por incrível que pareça, Edson, quem primeiro exigiu a impressão do voto foi a própria Justiça Eleitoral. Tem um cidadão que era o chefe lá do setor de informática do TSE, um cara chamado engenheiro, um físico, Paulo César Berg Camarão, que foi o responsável, o coordenador, ele foi o relator da comissão que criou a urna eletrônica, que criou o sistema eletrônico de votação. Esse cidadão, ele tem um livro relatando o passo a passo para a implantação do voto eletrônico no Brasil. E ele confessa que ele, que foi a comissão, elaborou um anteprojeto que resultou na Lei 9.100, do dia 29 de setembro de 1995, que foi a lei que primeiro sedimentou o voto eletrônico. No artigo 18... 9.700. 9.100. Lei 9.100, do dia 29 de setembro de 1985. Mas de 90, a lei eleitoral de 95? Para a eleição de 96. Foi a primeira eleição com a urna eletrônica. Aí, lá no artigo 18, parágrafo 7º, exigia a impressão do voto. Ou seja, ele confessa que para ter a adesão do Legislativo e do Executivo, eles garantiram a auditagem, a recontagem dos votos. Está lá no livro do rapaz, um cara isento. Então, nós temos que tirar essa polemização, não, porque é da direita, de esquerda, não. Nós temos que garantir estabilidade, tranquilidade para a nação. Nós somos um só país, um só povo. Temos que ter maturidade para entender o resultado. Quem ganhou vai ser celebrado, vai receber os votos de quem perdeu. Isso é cor de civilidade, entendeu? Não pode, não, perdeu, aí vai tocar fogo em tudo, quebrar tudo. No seu entender, então, se o Senado votar ou confirmar a votação da Câmara do novo Código Eleitoral, nós teremos realmente uma legislação duradoura. Aprimorada, contemporânea e que poderá aprimorar a democracia brasileira. Não pode existir
tranquilidade quando você tem questionamento. Nós temos que ter essa maturidade. Olha, primeiro qualificar o homem para o poder, para quando participar de uma eleição, terminou o resultado, cumprimentar o perdedor, o vencedor. Não vai tocar fogo em tudo, isso é antes da Revolução de 1930. O Brasil teve lamentáveis exemplos de, por exemplo, em 1922, o Assis Brasil perdeu uma eleição lá no Rio Grande do Sul, por Borges de Medeiros. Ele não aceitou o resultado, ele fez uma revolução em 1923. Morreram mais de 1.000 pessoas lá, porque eles divergiram do resultado da eleição. Em 1930, o Getúlio Vargas, essa Revolução de 30 lá, que o Oswaldo Aranha e o próprio Assis Brasil também participaram ativamente, essa revolução foi consequência de descrença lá no mecanismo de apuração. Aí, em 1932, criaram a Justiça Eleitoral, tiraram o procedimento de apuração e de tramitação da votação lá, regulação do Poder Legislativo, passou para o Judiciário. Então, agora já deu esse imbróglio, nós temos que ter serenidade, rapaz, qual foi a causa para nunca mais se repetir. A nação tem que ter tranquilidade, nós temos que conviver com a civilização, que é o quê? Vamos ter uma eleição livre, limpa, transparente, cada um apresenta sua proposta, o povo vota soberanamente, quem foi eleito, está aqui o resultado, o perdedor telefona, cumprimenta, deseja boa sorte e o país continua trabalhando e tal, e isso não ser motivo de atrito, de ficar brigando e um anarquizando o outro, um estresse desgraçado, tirando a energia da nação, que precisa ser canalizada para a prosperidade. Doutor Djalma, e nesse código votado pela Câmara, ele mantém a mesma estrutura da Justiça Eleitoral ou faz alguma Não, ele alteração? mantém a estrutura da Justiça Eleitoral e eu até acho que podia ser aprimorado por exemplo, a forma de o advogado ser indicado. Eu acho que precisava de um aprimoramento para indicação dos juízes eleitorais. Por exemplo, a Justiça Federal tem só um juiz, a Justiça Eleitoral é federal, talvez. Me parece que podia haver É federal, mas dominada pela estadual, né? O presidente é desembargador. A Justiça Federal, ela, por exemplo, nos estados, lá em Recife não, mas nos outros estados que não tem tribunal, podia haver a forma de indicação do advogado também. Onde existe o Tribunal Regional Federal, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral é o desembargador federal. Exatamente. Então, no caso aí, nós temos que aprimorar. O senhor falou na indicação do advogado. O advogado tem que ter mais legitimidade para chegar lá, né, Edson? Porque o presidente nomeia, ele é escolhido indicado pelo Tribunal Regional Eleitoral, aí o presidente vai indicar o advogado, ele recebe uma lista tríplice. Mas, por exemplo, a OAB podia fazer uma votação, dar mais legitimidade, participar com mais legitimidade, indicar... Ou escolher melhor os 6, né? Ela faz uma lista 6. Ela fazia ter mais participação. Não tem sentido um advogado que atua no eleitoral e ser juiz eleitoral. Quer dizer, ele está impedido naquele momento, mas o escritório dele está lá funcionando. Aí, exatamente. Então, o que é que precisa? Transparência total em todas as áreas. É fundamental. Para o país crescer, o país tem que ter governantes comprometidos com a eficiência. Outro ponto também que precisa ser muito bem debatido é o problema das facções. Como é possível que um candidato não possa entrar num bairro que a facção diz, não, só entra aquele candidato? O que é que tinha que acontecer aí? Comprovado isso, o cara tinha que ser alijado da disputa. Como é que você vai disputar uma eleição com o cidadão? Você não pode entrar em determinado bairro. Mas se não foi o sujeito que deu o caos a isso, não foi ele que foi lá para a facção pedir. A facção é que o tem como seu representante. Mas aí não seria o caso da Justiça Eleitoral requisitar o Exército, a Força Federal, para assumir o comando da segurança? Porque a segurança sendo estadual, não é? O governador disse, eu não tenho força. Então, a Justiça Eleitoral chamaria a Força Federal. Mas aí, Edson, em termos práticos, o que não pode é você usar de meios ilícitos para conquistar o mandato. Se você está apoiado por uma facção, você devia chegar, rapaz, não, pelo amor de Deus, não venham com essa forma ilícita de coação, porque vocês vão me prejudicar. Então, aquele que tem acesso aos faccionados, ele já devia dizer, vocês vão me prejudicar.
aqui tem que respeitar, nós temos numa sociedade livre e democrática. Se vocês vierem impedir... Faça o trabalho de vocês sem me citar. E também assegurando o acesso aos outros, dando liberdade, porque senão você está chancelando, legitimando a atuação daqueles que estão ao arrepio da lei. Você está prestigiando a criminalidade. Então, o próprio beneficiário é que devia dizer, olha, vocês não atuem dessa maneira, vamos cumprir a lei, porque senão vão me prejudicar. E a Justiça Eleitoral, por outro lado, devia advertir muito bem. Chegar à prova de que alguma facção está impedindo a normalidade do processo eleitoral para favorecer determinado candidato, nós temos que impedir a elegibilidade desse cidadão. Imitando o poeta, não dizendo que, como ele, mesmo assim, nós temos que acreditar no Brasil. No Brasil, e o Brasil tem todo o potencial para ser uma grande nação, um grande país, um país próspero, reduzir a miséria. Como é que, agora, por exemplo, você vai em qualquer canto ali da beira-mapa, cheio de pessoas pedindo esmola, garotas novas de 14, 15 anos, 16, 3 filhos. Isso precisa de uma política pública que se preocupe realmente com a dignidade da pessoa humana. Sob o ponto de vista normativo, a Constituição é perfeita e acabada. Precisamos dar efetividade através de designação de pessoas, escolha de pessoas comprometidas com essa ideia da solidariedade, da educação. Imagine, você ter uma escola de qualidade só para quem tem dinheiro para pagar. Por que a escola pública não pode ser com o mesmo potencial de qualidade da escola privada? Eu, por exemplo, fui agora há pouco tempo em Itauá, em Tianguá. Tinha uma cidadã de Nuremberg, lá de Itauá, ela é professora de uma escola pública. Quem é que estuda na escola de Nuremberg, que ela trabalha como professora? Quem é aluno dela? O filho do prefeito de Nuremberg. Você tem um cearense aí de Messejana que está na Coreia do Sul, é diretor de uma escola pública. Dia de sábado, a família se reúne para limpar a escola, limpar os banheiros, limpar tudo. Então, o que é que nós precisamos? Um secretário de educação que envolva as famílias. Porque se você não envolver a família para estimular a criança a estudar, a criar vontade para aumentar o seu aprimoramento do saber, aí nós vamos ter sempre pessoas que não chegarão à sua plenitude. Quantos sábios não foram prejudicados porque não tiveram acesso à educação, Edson? Quantos cearenses perderam grandes oportunidades que o Brasil teve de pessoas que podiam fazer a diferença, mas não tiveram escola pública de qualidade. Nós estamos no século XXI e eu tenho informação que pessoas vão vender livros para prefeituras e são obrigadas a ter que pagar rachadinha com relação à venda de livro. Isso é uma indigência cívica que precisa ser abolida, isso é uma vergonha. Aí como é que um país vai crescer se o garoto pobre não tem condição de ter uma escola de qualidade? Pelo amor de Deus. Doutor Djalma, muito obrigado por essa entrevista e nós dizemos que estamos aqui à disposição sempre que o senhor estiver em condições de nos conceder esse espaço para conversarmos com os nossos telespectadores. Rapaz, Edson, eu estou muito feliz aqui, quero parabenizar você, porque você é um cara trabalhador e Deus protege quem trabalha. Muito sucesso para você. Obrigado.